Olá, mulheres de Deus, tudo bem com vocês? Gênesis hoje, capítulo 24. Nós vamos ler sobre uma esposa para Isaac. Nós vamos ver aqui que o seu pai Abraão, Isaac, o filho da promessa, aqui sua mãe já havia morrido, ele já era um homem formado e Abraão estava preocupado em arrumar um casamento para o seu filho. Naquela época nós sabemos que era bem comum que os pais escolhessem o casamento para os filhos, certo? E Abraão ele já era velho, de idade bem avançada, e ele era muito abençoado. O versículo 1 vai dizer: em que tudo o Senhor o abençoou. E ele vai pegar um dos seus servos, o servo mais velho de sua casa, que era o responsável por tudo quanto tinha, e disse: olha, põe a mão debaixo da minha coxa e jure pelo Senhor, o Deus dos céus e o Deus da terra, que não buscará mulher para meu filho entre a filha dos cananeus, no meio dos quais estou vivendo. Ou seja, Abraão estava vivendo em meio a um povo que não era o povo dele. E a preocupação dele era que o filho não se casasse com alguém que não se casasse. Ele não queria que o Isaac se casasse com uma mulher que não era do seu próprio povo, o povo da nação de Deus, o povo de Israel. Então ele manda o seu servo ir procurar uma esposa no meio do seu próprio povo, certo? Versículo 4 vai dizer: mas irá à minha terra e buscará entre os meus parentes uma mulher para meu filho Isaac. E aí o servo ele vai se preocupar em perguntar assim: Senhor, mas se a mulher não quiser vir comigo a esta terra? Porque ele estava fazendo o servo jurar, então o juramento era uma coisa muito séria. E aí ele vai dizer assim, então ele vai dizer: se ela não quiser vir, eu devo levar teu filho até ela? Eu levo teu filho de volta até a terra de onde viestes? E ele vai dizer: não, cuidado, não deixe o meu filho voltar. A intenção de Abraão não era levar o filho, embora ele quisesse que o filho se casasse com o seu próprio povo, uma mulher do seu próprio povo, mas ele não queria que o seu filho fosse para lá, porque a direção de Deus era que ele saísse do meio da sua parentela. Então Isaac, como um de seus descendentes, também não tinha por que voltar para o meio daquele povo, idólatra, certo? Então ele disse: não, se a mulher não quiser vir contigo, aí você está livre do juramento, não é com você, não faz parte do juramento, mas se ela quiser vir, faça a sua parte, E aí ele vai enviar o servo vai prometer, vai jurar em cumprir aquela palavra. E versículo 10 vai dizer que o servo partiu com 10 camelos, de Abraão, levando também o que o seu senhor tinha de melhor. E ele partiu para a Mesopotâmia, em direção à cidade onde Naó, que é o irmão de Abraão, tinha morado. E aí, amadas, esse servo ele vai na dependência do Senhor, porque ele vai pedir sinais ao Senhor. Isso aqui nos ensina muito, essa passagem nos ensina muito, que quando nós queremos uma resposta do Senhor, nós podemos pedir sinais, nós podemos pedir respostas diretas, respostas específicas. Amém? Senhor, se o Senhor permite que eu faça isso, Senhor, se é do teu agrado que isso aconteça, faz assim, assim, assim. Isso como é que eu posso falar? Isso é intimidade, isso é dependência de Deus, isso é confiança, isso é fé. Amém? E ele vai dizer assim: Senhor, eu estou aqui do lado desta fonte, e as jovens elas vêm, porque era uma tarefa das jovens buscar água, estão vindo para tirar água. Então concede que a jovem a quem eu disser: por favor, me dê água, dê-me de beber, e ela me responder: bebe, e eu também vou dar a teus camelos. Então assim, era o sinal que aquele servo estava pedindo: olha, eu vou pedir água a ela, Senhor. Se ela disser que vai me dar, e além disso ela disser por livre e espontânea vontade que também vai dar água aos meus camelos, eu vou saber que essa é a mulher que o Senhor quer para o filho do meu patrão, para o filho do meu Senhor. E antes que ele estivesse terminando de orar, vai surgir Rebeca. Nós vamos ver no finalzinho que Rebeca foi a escolhida realmente do Senhor. Então ela vem, ela é uma parente, ela é neta do irmão de Abraão, e ela vem trazendo seu ombro, seu cântaro. A jovem era muito bonita, virgem, o versículo 16 vai dizer. E o servo apressou-se a ir ao encontro dela e vai falar o que ele tinha que falar. E ela vai dizer: beba, meu senhor, versículo 18. E tirou rapidamente os dos ombros o cântaro e o serviu. E depois que lhe deu água, versículo 19, tirarei água também para os seus camelos, até saciá-los. E ali
sem dizer nada, o homem observava atentamente para saber se o Senhor tinha ou não coroado de êxito a sua missão. Como assim? O homem observava se realmente estava acontecendo tudo aquilo que tinha para acontecer e se era ela, se a missão que o Senhor tinha lhe dado estava acontecendo da forma correta. Ele observou e ele prestou atenção e ele entendeu que era realmente Rebeca a escolhida, principalmente quando ele pergunta assim no versículo 23, de quem você é filha? Diga-me, por favor, se há lugar na sua casa para mim, para meus companheiros passarmos a noite. E ela vai dizer, sou filha de Betuel, filho que Milca deu a Naó. Respondeu ela. E acrescentou, temos bastante palha e forragem para todos vocês passarem a noite. Então o homem ali adorou ao Senhor, porque ele realmente ali teve certeza que Deus estava com ele naquela missão. Porque quando Abraão fala para o seu servo, ele diz, vai buscar no meio dos meus parentes. Não era apenas no meio do povo dele, mas da nação dele. Não basta você só da nação, ele queria no meio dos parentes, certo? Então ali ele entendeu tudo. E ele vai dizer no versículo 27, bendito seja o Senhor, Deus do meu Senhor Abraão, que não retirou a sua bondade e a sua fidelidade do meu Senhor. Quanto a mim, o Senhor me conduziu na jornada até a casa dos parentes do meu Senhor. E aí nós vamos ver que a jovem vai correr para casa, vai contar para os seus familiares. Aqui nós já vemos pela primeira vez ser citado Labão, né, que é o irmão de Rebeca. Aqui mais na frente também nós vamos ver histórias interessantes e importantes, com grandes ensinamentos sobre esse personagem, Labão. Labão vai sair, vai encontrar o homem junto à fonte, né, e ele vai levar aquele homem para casa, eles vão conversar, e o servo vai contar toda a história, e ele vai pedir, deixa eu levar ela. E aí eles vão dizer, deixa ela conosco mais 10 dias, né? A família queria ali, não estava esperando que aquela moça fosse casar agora, não estava nada prometido. E de repentemente aconteceu tudo. Então eles dizem, deixa ficarmos mais 10 dias com ela aqui. E ele, não, deixa que amanhã eu parta, conclui a minha missão, tenho que voltar. E aí eles vão chamar ela, vão perguntar se ela quer ir com ele. E ela vai dizer que sim. E ali vai preparar a viagem, ela vai levar suas servas e ela vai partir. Amém? Vai partir com o servo em busca de Isaac, né? Prometida a Isaac. E aí, no versículo 50, já é a parte do casamento de Isaac e de Rebeca, bem resumidamente, quando eles realmente já partiram, no finalzinho, nós vamos ver que Rebeca partiu com a bênção da família, não é isso? E certa tarde, Isaac, ele havia saído para meditar no campo, e ao erguer os olhos, ele viu que se aproximavam camelos. Então Rebeca, de longe, ela vai erguer os olhos e ela vai ver Isaac, que é o seu prometido. E ela desceu do camelo. E ela vai perguntar ao servo, né? Ou seja, quando ela vê aquele homem, ela já tem um certo interesse por ele. Ela vai perguntar quem é aquele. E ele vai dizer, é o meu Senhor. E ela vai se cobrir, porque ela ainda não era esposa dele, né? Com o véu. E ali depois o servo contou a Isaac tudo o que havia feito, tudo o que havia acontecido. Ele estava vindo da viagem, então ali ele contou tudo, né? A Bíblia não conta se Isaac ficou sabendo antes, né? Se o pai tinha dito. Mas no momento que o servo encontra Isaac, ele conta tudo. E ali, versículo 67 vai dizer, Isaac levou Rebeca para sua tenda de Sara, de sua mãe Sara, fez dela sua mulher, ou seja, coabitou com ela. Certo? E a amou. Então aqui é interessante porque assim, não foi simplesmente um casamento arranjado, né? Eles realmente tiveram interesse um pelo outro. Eles se amaram, certo? E assim Isaac foi consolado após a morte de sua mãe. Jéssica, então, Isaac não casou com Sara, não teve uma cerimônia. Naquele momento que ele levou Sara para a sua tenda, ali foi uma forma dele tomá-la como mulher para si, certo? Mas a Bíblia é clara que aqui na epígrafe vai dizer o casamento de Isaac e de Rebeca, porque ele toma para ele, né? Então ele já tinha a bênção do pai, ele sabia que era a vontade do pai, foi uma ordem que o servo recebeu do pai, né? E a Bíblia não vai dizer se depois teve uma cerimônia, mas com certeza o pai abençoou os dois. E a cerimônia daquela época não era a cerimônia de tempos depois, tá bom? Então é isso, mulheres. Então aqui nós vamos ver que forma-se um casal, Isaac e Rebeca, que vão dar continuidade à descendência de Abraão
Isaac e Rebeca também vai gerar, nós vamos chegar também nos personagens em que eles vão gerar, e aí sucessivamente, tá bom? Deus abençoe vocês e até amanhã, se Deus quiser.